Na escuridão da noite, quando os ruídos cessam e o silêncio ecoa mais alto do que qualquer grito, há uma voz que sussurra ao coração cansado. Você não foi esquecido. Há um decreto espiritual que precisa ser liberado com fé inabalável. Uma palavra profética que carrega o poder de alinhar o céu com a tua realidade. Não é apenas uma frase bonita. É uma sentença que muda destinos. Na minha vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Essa dica não nasce da vontade humana, mas da promessa eterna do Salmo 23. Quando o Senhor é o teu pastor, o suprimento vem do trono. Ele sabe o que te falta antes mesmo que você sinta a ausência. Ele enxerga as rachaduras que ninguém vê e começa a restaurar o que foi danificado no silêncio. Ele coloca em ordem o que estava fora do eixo, emocional, espiritual, físico, financeiro, familiar. A fé que declara isso não nega as dores, as perdas ou os tropeços. Ela simplesmente se recusa a ser definida por eles. Porque quem é conduzido pelo bom pastor não se perde no vale. Pode até andar pela sombra da morte, mas não será consumido. Deus promete suprimento onde havia escassez, inteireza onde só havia fragmentos, alinhamento onde tudo parecia caótico. Quando você ergue suas mãos e diz com convicção, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, você está dizendo ao inferno que você ainda crê, você está dizendo ao céu que você está pronto, pronto para ver a mesa sendo preparada diante dos inimigos. Pronto para ver o óleo da unção escorrendo sobre a tua cabeça e o cálice transbordando. Essa não é só uma promessa futura, é uma realidade espiritual que começa agora. E quanto mais você declara, mais você prepara o caminho para que ela se manifeste na tua vida. Antes da mudança, vem o confronto. Antes da resposta, vem a exigência. Deus não promete transformação sem primeiro nos chamar para o posicionamento. O Espírito Santo falou com clareza. Vai ter mudança. Mas a mudança não é mágica. Ela é ativada pela fé e sustentada. O céu está pronto para se mover menos. Mas será que você está? Existem momentos na vida espiritual em que a promessa já foi liberada no mundo invisível, mas ela ainda não se manifestou porque o coração permanece inerte, confuso. O Senhor está dizendo, eu quero mudar tua história, mas preciso que você mude tua posição. A mudança não é apenas de cenário, é de comportamento, de mentalidade, de ambiente, de alianças, de atitude. O problema é que muitos querem milagre sem altar, querem o óleo da unção sem o abandono do pecado oculto, querem avanço sem renúncia, querem resposta sem obediência. Mas não funciona assim no reino. Há um chamado sério, ecoando nas entrelinhas do mundo espiritual. Se posicione. Posicione-se em oração, em santidade, em silêncio quando for necessário, em rompimento com o que te afasta de Deus. A mudança que Deus quer fazer não é pequena. Ela é drástica, radical, intensa. Deus não quer apenas melhorar a tua situação. Ele quer ressignificar tua vida por completo. Mas isso exige um passo. Exige fé, exige corte. Exige sacrifício. E se você está ouvindo essa palavra agora, não é por acaso. É porque ainda em 2025 o Senhor quer reescrever capítulos da tua história. Julho ainda não acabou. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro serão meses onde a glória dele poderá ser revelada. Mas a porta que ele vai abrir depende da posição que você tomar agora. Então declare, como um ato de fé: eu me posiciono, Senhor. Eis-me aqui. Faz a tua vontade em mim. Há momentos em que tudo ao redor parece um labirinto. Você ora, pensa, analisa, mas as respostas não vêm. A mente se torna barulhenta, o coração ansioso e as emoções uma bagunça. É aí que o céu faz uma convocação. Entregue o volante, entregue o controle. A direção da tua vida precisa voltar para as mãos de Deus. Muitas vezes estamos sentados no trono que não nos pertence. Tentamos guiar nossos caminhos, com base na lógica, no medo ou nos conselhos de pessoas que sequer oram por nós. E é por isso que tanta coisa desanda, tanta escolha machuca, tanta porta errada se abre. Porque quando o homem conduz, o caminho pode parecer certo, mas o fim, mas quando é o Espírito Santo que assume o leme, até os desertos se tornam trilhas de crescimento, e até o caos se converte em testemunho. É por isso que nesse momento, mais do que falar, você precisa escrever. Escreva como ato profético, como uma chave, como um pacto com o céu. Senhor, a direção da minha vida está em tuas mãos. Essa declaração é um rompimento com o orgulho. É um grito de confiança. É o reconhecimento de que você não tem todas as respostas, mas conhece aquele que tem. E quando essa entrega acontece de verdade, não da boca para fora, mas com alma quebrantada, Deus começa a alinhar tudo o que estava fora de lugar. Ele tira você de encruzilhadas. Ele fecha portas que pareciam boas, mas te levariam à ruína. Ele remove pessoas da tua rota
que só atrasavam tua caminhada. É por isso que a entrega não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Entregar a direção é dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que doa, eu obedeço. Mesmo que pareça demorado, eu espero. E quem entrega a direção sempre chega ao destino que o céu planejou. Deus quer fazer. Ele quer se mover. Ele quer agir com poder, manifestar glória, trazer cura, romper cadeias. Mas existe uma resistência invisível e ela não está no inferno. Ela está ao teu redor. Pessoas, vínculos, influências. Gente demais no caminho. Gente que Deus não chamou para essa fase da tua história. Gente que não ora, que não jejua, que não discerne o que você carrega. Gente que ocupa espaço que era para ser do Espírito Santo. Em várias passagens bíblicas, Deus precisou separar para operar. Abraão precisou se afastar de Ló. Gideão precisou reduzir o exército. Jesus, antes de ressuscitar a menina, tirou os incrédulos do ambiente. E o que o céu está sussurrando no secreto agora é: limpe o ambiente. Separe-se. Silencie vozes. Porque eu quero agir, mas você precisa me dar espaço. Existem amizades que você insiste em manter por apego emocional, mas que drenam tua fé. Existem conselhos que você ouve que parecem lógicos, mas são contrários ao que Deus está falando. Não é. Há pessoas que estão tão próximas que você já não consegue mais discernir o que é direção divina e o que é opinião humana. Mas é só um amigo. É só alguém da família. É só um colega do trabalho. Sim, mas até Jonas, quando estava no navio errado, causou tempestade para todos a bordo. Nem todo mundo que está contigo está por permissão de Deus e, enquanto você não se posicionar, o céu continua em silêncio. Essa palavra não é sobre arrogância ou desprezo, é sobre discernimento. Deus não quer que você odeie ninguém. Ele só quer que você entenda que existem temporadas em que o processo exige isolamento, purificação, realinhamento. E muitas vezes isso começa com a retirada estratégica de algumas pessoas do teu círculo íntimo. Se você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida, vai precisar abrir mão de algumas companhias naturais, porque há atmosferas que só se manifestam no secreto, no escondido, no lugar onde só você e Deus estão. Onde está Deus? Essa é a pergunta silenciosa que muitos fazem entre lágrimas e crises. Mas a resposta não vem como um trovão. Ela vem como um sussurro firme. Eu nunca saí do lugar. Foi você que parou de vir. Deus não muda. Ele é imutável, eterno, constante. A presença dele continua no mesmo lugar onde você a encontrou da última vez que chorou de joelhos. Onde foi que você o deixou? No quarto escuro da oração. Esquecida? No altar da consagração abandonada? No jejum que você disse que faria, mas nunca começou? Ele não se afastou de você. Foi você que se envolveu demais com o mundo, com as distrações, com os desejos. Foi você que se perdeu entre notificações, séries, conversas vazias e vícios disfarçados. Foi você que deixou de priorizar a voz dele para dar ouvidos à tua própria vontade. E agora, quando tudo parece seco, frio, confuso, Volca percebe. A ausência que sente não é de motivação, é de Deus. E não existe motivação no mundo que substitua a presença dele. Não existe terapia que cure um vazio espiritual. Não existe sucesso que preencha a ausência do Pai. A boa notícia: ele ainda está no mesmo lugar, esperando com os braços abertos, como o pai do filho pródigo, como o noivo que ainda aguarda a noiva voltada à santidade. Mas o retorno exige arrependimento, quebrantamento, rendição. É hora de rasgar o coração, de desligar o que te afasta, de dizer: Senhor, fui eu que me afastei, mas hoje eu volto. E quando você volta, o seu sei move, o Espírito Santo se derrama, a chama reacende, porque Deus não é como o homem. Ele não guarda rancor. Ele guarda promessas. E se você ainda respira, ainda há tempo de voltar. Volte, porque ele nunca mudou. Mas você precisa se aproximar de novo para sentir o fogo que te transformava por dentro. Muita gente vê o mover, mas não vê o campo de batalha. Vê o testemunho, mas não imagina as lágrimas do processo. Vê a vitória, mas ignora a guerra. E o que Deus está falando contigo agora é: tem vitória sim, mas primeiro, tem guerra. Antes da terra prometida, teve o deserto. Antes da coroa, Davi enfrentou gigantes. Antes da cruz vazia, Jesus passou pelo Getsêmani. O reino de Deus nunca foi construído sobre facilidades, mas sobre a renúncia, confronto e guerra espiritual. Se você está passando por pressões intensas, resistências incomuns, cansaços inexplicáveis, é porque o que está vindo do céu é grande demais para chegar sem resistência do inferno. A tua luta não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas, chefes, relacionamentos ou contas. É contra principados, potestades e forças espirituais que sabem que se você passar por esse processo fiel,
vai se tornar uma ameaça real no mundo espiritual. Por isso, eles tentam te paralisar antes da colheita. Tentam te distrair antes da promessa. Tentam te ferir antes da promoção. Mas você não foi chamado para recuar. Você foi chamado para guerrear. A Bíblia diz que Deus treina as tuas mãos para a batalha. Ele não te chamou para viver fugindo. Te chamou para resistir. Te chamou para jejuar, para orar, para clamar com autoridade. Porque quem vence no secreto, conquista no público. A guerra está intensa porque a vitória está próxima. O barulho da luta está aumentando porque o céu já liberou o que é teu. Só falta você atravessar. Só falta você continuar. Só falta você se manter em posição. Não pare agora. Não recue agora. Porque o inimigo sabe o que está vindo. E por isso ele está tentando te cansar antes de chegar. Mas Deus manda te lembrar. Se você permanecer firme na guerra, vai testemunhar uma vitória que vai impactar gerações. Há uma diferença clara entre alguém que foi chamado e alguém que apenas está vivendo. Quem tem chamado não pode se dar ao luxo de viver como todo mundo. Há restrições espirituais, há renúncias necessárias, há caminhos que parecem lícitos, mas para quem tem propósito, são veneno. Você não foi chamado para a normalidade, foi separado, marcado, ungido, carregado de um peso de glória que não cabe em vidas rasas. E se você tentar viver como os outros, vai se frustrar, vai se sentir deslocado, porque quem tem chamado não se encaixa no mundo, incomoda ele. O Espírito Santo está falando com pessoas que estão tentando levar a vida, mas estão ignorando o fogo que um dia queimou no altar da consagração. Você não pode fazer o que todos fazem, não pode ir onde todos vão, não pode falar como todos falam. O teu chamado exige um nível diferente de postura. José teve um sonho menos, mas antes do palácio, foi lançado na cova, na prisão, no abandono. Por quê? Porque quem tem propósito, tem preparo, e quem tem preparo vive dias que parecem injustos, mas são necessários. Deus está te treinando no secreto para te revelar no tempo certo. E atenção, não confunda silêncio com esquecimento. O céu está em movimento mesmo quando tudo parece parado. Só que enquanto o dia da revelação não chega, você precisa manter a posição. Santidade não é peso, é proteção. Oração não é rotina, é sobrevivência. Renúncia não é perda, é investimento. Se você sabe que tem chamado, então pare de viver como quem não tem nada a perder. Porque o que Deus colocou dentro de você é grande demais para ser desperdiçado em distrações pequenas. Hoje, o céu te chama de volta ao afogo, à consagração, ao quebrantamento, porque Deus ainda vai usar a tua vida para impactar multidões. Mas antes disso, Ele precisa que você entenda, chamado exige vida separada. Tem gente orando por portas abertas, mas fugindo do lugar onde Deus trabalha o caráter, o secreto. Querem o microfone, mas não suportam o silêncio. Querem o público, mas desprezam o anonimato. Querem o milagre, mas não suportam o processo. Mas Deus não entrega algo grande para quem ainda não foi moldado. Ele não expõe no alto quem ainda não tem raiz profunda. Por isso, antes de qualquer porta se abrir, Ele vai te esconder, vai te preparar onde ninguém vê. Vai te tratar onde ninguém aplaude. Vai te refinar onde só o céu está observando. A preparação no secreto é desconfortável. Você ora, jejua, busca menos e parece que nada acontece. Mas por trás do aparente silêncio, Deus está cavando fundamentos. Está curando tramas. Está quebrando o orgulho. Está ensinando a depender. Você está em uma sala de preparo. E sabe qual o maior erro de alguém nessa fase? Comparar o próprio bastidor com o palco dos outros. O tempo do outro não é o teu tempo. O que Deus tem contigo é específico, profundo, profético. Só que para carregar algo eterno, você precisa passar por dores que homens naturais não entendem. Davi foi ungido rei, mas voltou a cuidar de ovelhas. José sonhou com o governo, mas foi para a prisão. Jesus foi cheio do Espírito no batismo e levado direto ao deserto. Por quê? Porque o céu só confia grandes portas a quem foi tratado no secreto. Você está sendo forjado. E não há atraso no calendário de Deus. Há preparo, Ele está te tornando apto para carregar aquilo que vai impactar gerações. E quando a porta se abrir, ela vai se abrir, você não vai tropeçar, porque tua fundação foi feita no secreto. Então não despreze esse tempo. Abrace o processo, porque quando for a hora certa, Deus não vai apenas abrir a porta menos, Ele vai te empurrar. Por ela, com autoridade, graça e maturidade, você ora e parece que nada muda. Mas o céu já está em movimento. Você clama, e tudo continua igual aos seus olhos. Mas no mundo espiritual, há anjos agindo, portas sendo tocadas, cadeias sendo quebradas. Só que os olhos naturais não veem o que a fé já sabe. Enquanto você ora de extrabaúra, a oração não é um eco vazio lançado ao céu. É uma arma,
um comando, um som profético que ativa os céus e desarma o inferno. Daniel orou, e durante 21 dias pareceu que Deus o ignorava. Mas no mundo espiritual, o anjo já havia sido enviado no primeiro dia. A resposta já estava a caminho, só que havia guerra no meio do caminho. Restrições espirituais. Oração exige persistência. Talvez você está prestes a parar cansado ou frustrado com a impressão de que orar não adianta. Mas o Espírito Santo te diz agora, não pare. Eu estou agindo. Só porque você não vê não significa que não estou movendo tudo ao seu redor. Enquanto você dobra os joelhos, o céu movimenta peças que você nem imagina. Deus está visitando corações, preparando ambientes, quebrando resistências, limpando o caminho. Ele está te alinhando ao tempo dele. Porque a oração não serve apenas para Deus agir. Ela serve para te preparar para receber. É por isso que às vezes demora. Não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está construindo em você um coração capaz de sustentar aquilo que você está pedindo. A oração molda, quebra, restaura, constrói. Enquanto você fala com Deus, Ele te afia. Ele te fortalece e Ele age sempre. Nunca despreze uma oração. Nenhuma lágrima diante do Pai é ignorada. Nenhum clamor sincero é em vão. O silêncio de Deus nunca é ausência, menos é estratégia. E o que está sendo gerado no secreto vai explodir no tempo certo. Continue orando. Porque enquanto você ora, o céu trabalha. Muitos falam sobre Deus. Muitos fazem discursos. Usam palavras bonitas, fazem declarações públicas, mas suas vidas mostram outra coisa. Não é a quantidade de palavras que revela o quanto você conhece Deus, mas a qualidade da sua caminhada com Ele. Falar de Deus sem viver com Ele é como uma casa sem alicerce, menos bonita, mais vazia e frágil. O verdadeiro crente não é aquele que tem a boca cheia, mas aquele que tem o coração cheio. Não é aquele que sabe todos os versículos, mas aquele que é transformado por eles. Deus quer um relacionamento real, diário, íntimo. QQ, você o busque no silêncio do seu quarto, na solidão do seu coração, nas batalhas que ninguém vê. Quer que você confie, mesmo quando o mundo desmorona. Quer que você seja luz, mesmo quando a escuridão aperta. Quando a fé é verdadeira, ela muda atitudes, muda decisões, muda prioridades. Não adianta falar em Deus e agir como o mundo. Deus quer ver transformação na sua carne, no seu olhar, no seu andar. Então, a pergunta é, você vive com Deus? Você sente a presença dele em cada passo? Você entrega a ele suas dores, seus planos, seus sonhos? Ou só fala dele para impressionar os outros? Hoje o convite é, desça do palco das palavras e entre no segredo do encontro real com Deus, porque só quem vive com Ele pode testemunhar milagres verdadeiros, paz e vitória que não se explica.